todos nós somos tentados. Então, primeira coisa que você precisa saber, a tentação não é um pecado. Martinho Lutero compara a tentação como os pássaros, né? Martinho Lutero disse, olha, que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los que eles façam ninho sobre a nossa cabeça. Ou seja, a tentação, ela flui como pássaros que sobrevoam a nossa cabeça. Cair na tentação é deixar os pássaros pousar sobre a tua cabeça e fazerem ninho. A tentação começa com o olhar, passa pelo desejar, depois você toma e depois você vive aquilo que você viu, desejou, tomou e você começou a fazer ou a executar aquilo que você recebeu como tentação. Então, como vencer a tentação? Primeiro, a primeira coisa, ou o primeiro passo para você vencer a tentação, reconheça as suas limitações. Você precisa saber que você é um ser limitado. A Bíblia em Mateus, deixa eu abrir aqui, a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 26, Mateus 26, 40, há um alerta de Jesus aos seus discípulos. Mateus 26, 40, veja o que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus, capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui nós primeiro precisamos reconhecer as nossas limitações e fraquezas. Jesus está dizendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amado, algumas pessoas só não vencem as tentações porque eles não reconhecem as suas limitações e fraquezas. Você primeiro precisa entender que você é fraco. Você não vai vencer. Você precisa fugir do pecado. A Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal, ou seja, tudo que parece mal, você deve estar longe daquilo. Tudo que parece mal, você deve fugir daquilo. E você sabe que você já saiu do mundo do álcool, das drogas, ainda continua a insistir em ir em festinhas, onde tem bebida alcoólica, andar com amigos que continuam nas drogas. E você sabe que você já esteve na prostituição, mas ainda assim as tuas amigas, como dizem aí na gíria, são do game. Você precisa entender que o mundo que você já experimentou, você é propensa a cair nele. E o diabo sempre nos tenta naquilo que nós temos queda, temos fraqueza. Então, quando você reconhece as tuas limitações e fraqueza, o que acontece? Você passa a ter mais cuidado. Então, reconhece que a tua carne, a tua natureza pecaminosa tem uma inclinação para aquele pecado. E quando você reconhecer que você é fraco, você foge. A Bíblia diz que quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele não ficou lá porque ele era o mais forte. Ele fugiu porque se conhecia. E quando você foge porque se conhece, isso é ter um caráter forte. Quem tem caráter fraco, pastor, é aquele que não se conhece e ainda quer resistir às tentações. Amado, quando você sabe que não vai aguentar aquela tentação, fuja. Imagina, você vai se trancar solteiro com uma moça dentro do teu quarto. Você espera o quê? Oração? Jejum? Que vão sair aí numa batalha espiritual? Meu irmão, a Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Reconheça que a tua carne é fraca. Reconheça que eu não posso isso. Pastor Billy Graham, que Deus o tenha, a história diz que ele não ficava no elevador, só ele e uma mulher. Se ele estivesse no elevador ao descer ou ao subir, e uma mulher chamasse e entrasse no elevador, ele descia, esperava outro, porque ele se conhecia. Então, quando você se conhece, você vai evitar se expor em tentações. A outra coisa que nós precisamos aprender para vencermos a tentação, não faça da fraqueza da tua carne uma desculpa para você pecar. Em Mateus capítulo 26, no versículo 41, diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, muitas vezes, na hora da tentação, nós usamos a nossa fraqueza como uma
uma desculpa para pecarmos. Jesus, quando diz vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca e o espírito está pronto, Jesus não estava a querer usar uma desculpa, mas aquilo era o quê? Um alerta para nós ter cuidado com a nossa natureza impulsiva e carnal. Jesus está dizendo, olha, tenham cuidado, ficam vigilantes, o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Então, quando vocês estiverem expostos diante do pecado, fiquem com muito cuidado. Então, é muita gente que usa as suas fraquezas para pecar. Ah, porque eu caí em tentação porque sou solteiro. Eu adulterei porque a minha mulher não fez aquilo. Eu pequei, bebi porque estava sozinho, estava frustrado. Até quando você vai usar a fraqueza da tua carne como uma desculpa para pecar? Você precisa resistir contra o pecado. Você precisa resistir na hora da tentação. Jesus no deserto disse não desde o começo até o fim. Depois disse, vai-te, Satanás. Porque está escrito, então, para não ceder às fraquezas da carne, você vai precisar tomar duas principais posições. Jesus disse, vigiai e orai. Então, vigiar é nossa responsabilidade. Esse vigiar não tem nada a ver com vigia, não. É vigilância. Estejam atentos, prestem atenção de onde está vindo a tentação. Olha para os lugares aonde a tentação vem. Você casada, cuidado com esse moço que fica aí mandando mensagem, fazendo brincadeirinhas no trabalho. Você casada, cuidado com esse moço que fica aí o tempo todo se oferecendo para lhe dar boleias. Isso é que é vigilância. Você que é casado, cuidado com aquela colega muito à vontade, muito exposta, o tempo todo se oferecendo para te prestar serviços. Então você precisa ter muito cuidado. Isso é vigiar. Orar é você dizer, Senhor, aonde eu sou fraco, me fortaleça. Aonde eu não consigo, me capacita. Aonde eu sou fraco, limitado, que o teu poder, que o poder do teu Santo Espírito venha me encher para eu dizer não a essa tentação. Porque todos os dias nessa benguela nós estamos sendo tentados. Somos tentados até na igreja, fora da igreja, no bairro, na nossa casa, tentados a mentir, tentados a pecar, tentados a adulterar, tentados a adulterar o evangelho. Mas eu quero dizer para você, você pode dizer não. A outra coisa que nós precisamos saber a respeito de como vencer as tentações, a vitória contra as tentações é uma parceria entre nós e Deus. Você só vence a tentação quando você é parceiro de Deus. Por isso ele diz assim, vigiai e orai. Jesus dizendo em Mateus 26:41, vigiar é minha responsabilidade. Orar, você está a se mostrar como dependente do poder de Deus. Então, para vencer as tentações, você vai precisar ser uma pessoa atenta, uma pessoa vigilante, e também você vai precisar orar para depender da manifestação do poder. Kanuka TV, Kanuka TV, Kanuka TV, Kanuka. Vira dele. Kanuka TV,